Olá, vamos iniciar nossa aula de hoje de estatística e o assunto de hoje é medidas de dispersão ou de variabilidade. Nós vimos que um conjunto de valores pode ser sintetizado por alguns outros valores, como medida aritmética, a mediana e a moda. Tais valores podem servir de comparação para dar a posição em qualquer elemento do conjunto. No entanto, quando eu quero interpretar todos esses dados, fica um pouquinho mais complicado. Eu não sei quanto esses dados, esse conjunto de dados, analisando a média sozinha, por exemplo, variam em torno, ou seja, qual é a dispersão destes. Vamos ver isso com mais detalhes. Por exemplo, se eu digo que uma temperatura média de uma cidade é 20 graus Celsius, eu posso ter, tanto nesse período considerado temperaturas muito baixas e muito altas, cuja média dá 24, ou a temperatura oscila muito pouco em torno de 24. Nesses dois casos, a média é 24, mas a variação entre um e outro é muito grande. E isso é um fator que deve ser levado em consideração quando fazemos uma análise estatística. Vemos então que a média, ainda que considerado um número que tem a faculdade de representar uma série de valores, não pode, sozinha, destacar um grau de homogeneidade ou heterogeneidade que existe entre os valores que compõem o conjunto. Ou seja, somente a média, eu não sei se a temperatura varia muito em torno do 24 ou pouco em torno do 24. Vamos dar outro exemplo. Vejam que nós temos três grupos de dados, o x, o y e o z. O x, nós temos 5 vezes 70. 70, 70, 70, 70. No y temos 5 números também, como 68, 69, 70, 71 e 72. E o conjunto z, eu tenho outros 5 números, 5, 15, 20, 50, 120 e 160. Se nós calcularmos a média do x, do y e do z, da mesma maneira que vimos na nossa aula anterior, vemos que a média de todos eles é 70. Entretanto, é fácil notar que o conjunto x é mais homogêneo, ou seja, os valores são todos 70, então pouco variam nada. Já o y, apesar da média ser 70, varia um pouco em torno dos 70. E o z, apesar da média ser 70, os valores variam bastante. O conjunto y, por sua vez, é mais homogêneo que o conjunto z, pois há menor diversificação entre cada um de seus valores e a média. Então, nós chamamos de dispersão ou de variabilidade a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central tomado como ponto de comparação, a média. Podemos dizer que o conjunto X apresenta dispersão ou variabilidade nula, porque todos os valores são 70, e que o conjunto Y representa uma dispersão ou variabilidade menor que o conjunto Z. Por quê? Porque os números são próximos de 70 em relação ao conjunto Z. Portanto, para qualificar os valores de uma dada variável, ressaltando a maior ou menor dispersão ou variabilidade entre esses valores e sua medida de posição, a estatística recorre a medidas de dispersão ou de variabilidade. Dessas medidas, estudaremos a amplitude total, a variância e o desvio. Amplitude total. Nós já vimos amplitude total quando estudamos a tabela de distribuição de frequência. O que é amplitude total? É o valor máximo menos o valor mínimo. Por exemplo, para esse conjunto de valores 40, 45, 48, 52, 62 e 70, amplitude total é o valor máximo, que é 70, menos o valor mínimo, que é 40, ou seja, amplitude total é 30.
Para o caso de dados agrupados, dizemos que a amplitude total dos valores é 30 e estamos afirmando alguma coisa do grau de sua concentração. É evidente que quanto maior a amplitude total, maior a dispersão ou variabilidade dos valores da variável. Relativamente aos três conjuntos que vimos anteriormente, o x, y, z, temos a amplitude total do x, como todos os valores são 70, 70 menos 70, 0. De y, 72 menos 68, ou seja, o valor máximo 72 menos o valor mínimo 68 é 4. No conjunto z, temos 160, que é o valor máximo, menos 5, que é o valor mínimo, 155. Então já dá uma boa ideia que a amplitude do z é bem maior, ou seja, os valores do conjunto z estão mais dispersos. No caso de dados agrupados, sem intervalo de classe, considerando esses dados aqui mostrados, tá? Eu tenho 0 de frequência 2, 1 com frequência 6, 2 com frequência 12, 3 com frequência 7 e 4 com frequência 3. Fazemos a mesma coisa, o valor máximo menos o valor mínimo. 4 menos 0, que é 4. Amplitude total, 4. No caso de dados agrupados com intervalos de classe. Nesse caso, a amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, seriam como? Veja só, a primeira classe, 150 a 154. A última classe, que é a sexta, 170 menos 174. Temos, então, 174 menos 150, ou seja, 24, que é a amplitude total. A amplitude total tem um inconveniente de só levar em conta os dois valores extremos da série, descuidando do conjunto de valores intermediários. Ela não leva em consideração a concentração dos valores intermediários, só leva em consideração o valor máximo e o valor mínimo. E o que quase sempre invalida a idoneidade dos resultados. Ela é apenas uma indicação aproximada da dispersão ou variabilidade. Faça uso da amplitude total quando você quer determinar a amplitude da temperatura em um dia ou um ano, no controle de qualidade com medida de cálculo rápido, ou quando a compreensão popular é mais importante que a exatidão ou estabilidade. Veja que a amplitude total é mais fácil da gente compreender, então a gente pode usar ela em algumas vezes, mas para uma conclusão, uma análise estatística, ela não é muito válida. Nesse caso, nós temos que trabalhar com outras duas medidas, que nós vamos chamar de variância e o desvio padrão. Como vimos, a amplitude total é instável, por se deixar influenciar pelos valores extremos, que são, na sua maioria, desvios ao acaso. A variância e o desvio padrão são medidas que corrigem essa falha, que fogem a essa falha, pois leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que faz dela índices de variabilidade bastante estáveis e, por isso mesmo, os mais geralmente empregados. Então, na análise estatística, nós utilizamos a variância e o desvio padrão, muito pouco a amplitude. Somente em casos especiais, utilizamos a amplitude total. A variância baseia-se nos desvios em torno da média aritmética, porém determinando a média aritmética dos quadrados dos desvios. Vamos ver com isso com mais detalhes. Então, nós representamos a variância total por S quadrado. S quadrado é determinado pela somatória de xi menos x barra ao quadrado dividido pela somatória de fi. No caso que estamos analisando toda uma população, o f de i é o número de dados. Então, nossa fórmula fica S quadrado é igual à somatória de xi menos x barra ao quadrado sobre n. S quadrado é a variância. Então, como é que eu faço? Eu calculo a média, pego cada valor da minha amostra, da minha população, faço este valor de cada indivíduo menos a média, elevo ao quadrado, guardo.
Pego o valor seguinte, subtraio ele da média, elevo ao quadrado e guardo. E assim sucessivamente. Depois eu somo todos esses valores guardados e divido pelo número de valores. Assim eu obtenho a variância. Desvio padrão e variância. Quando nosso interesse não se restringe à descrição dos dados, mas partindo da amostra, vamos tirar a inferência ou conclusões. Inferência é o termo estatístico para conclusões, válidas para a respectiva população. Nesse caso, em vez de eu fazer a divisão por n, um número de indivíduos, um número de dados, eu faço a divisão por n menos 1. Vamos entender isso melhor. Se eu quero calcular a média de altura de todos os alunos da escola e vou pegar todos os alunos, pegar todos os alunos da escola, meço a altura, então, quando eu for calcular a variância, eu divido por n. Por quê? Porque eu peguei toda a população, todos os alunos da escola. Se por acaso eu tomar uma amostra, ou seja, alguns alunos, e esses valores que eu obter vai me representar a média da escola, a variância da altura dos alunos da escola, então eu tenho que dividir por n menos 1. Então, em outras palavras, se eu tenho uma escola com 100 alunos, eu pego 100 alunos, pego a medida dos 100 alunos, quando for calcular a variância, eu vou dividir por 100. Se desses 100 alunos eu pego 20, então, quando eu for calcular a variância, eu vou dividir por 20 menos 1, ou seja, por 19. Por quê? Nesse caso, eu peguei um grupo dos alunos para analisar, não analisei todos os alunos da escola. Tanto o desvio padrão como a variância são usados como medida de dispersão ou de variabilidade. O uso de uma ou de outra depende da finalidade que se tenha em vista. A variância é uma medida que tem pouca utilidade como estatística descritiva, porém é extremamente importante na inferência, na conclusão estatística, em combinação de amostras. Se bem que a forma dada para o cálculo do desvio seja a que torna mais fácil a sua compreensão, ela não é uma boa forma para fins de computação, pois, em geral, a média aritmética é um conjunto fracionário, o que torna um pouco prático o cálculo das quantidades, xi menos x barra ao quadrado. Podemos simplificar o cálculo fazendo esta formulinha aqui. Xi menos x barra ao quadrado é igual a somatória de xi ao quadrado menos somatória de xi ao quadrado dividido por n, ou n menos 1, se for a amostra. O desvio padrão é representado pela letra S, ou seja, é mais fácil calcular, que é o quê? A raiz quadrada da variância. Assim temos que o S é a raiz quadrada da somatória de xi menos x barra ao quadrado dividido por n. Substituindo na forma e levando para aquela forma mais simplificada, eu tenho que o desvio padrão é a raiz quadrada da somatória de xi quadrado sobre n menos a somatória de xi dividido por n ao quadrado. Lembrando, mais uma vez, que se eu estiver utilizando a amostra, eu não utilizo n, e sim n menos 1. Não apenas este método é usualmente prático, como também mais preciso. Quando a média não é exata e tem de ser arredondada, cada desvio fica afetado ligeiramente do erro, devido a esse arredondamento. O mesmo acontece com os quadrados, podendo os resultados do cálculo ser menos exatos do que quando a forma que acabamos de deduzir. O desvio padrão goza de algumas propriedades, dentre as quais destacamos. Lembre-se que yi, que é xi mais ou menos uma constante. Então,
o desvio padrão de y é igual ao desvio padrão de x. Mesma coisa, se eu multiplicar os valores, o desvio padrão também fica multiplicado. Vamos ver aqui o caso de dados não agrupados. Tomamos o exemplo da variável x, 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70. O modo mais prático para se obter o desvio padrão e formar uma tabela com duas colunas, uma para xi e outra para xi quadrado. Dessa maneira, eu coloco aqui o xi, 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70, e na outra tabela o xi quadrado. Então, 40 ao quadrado, 1.600, 45 ao quadrado, 2.025, e assim por diante. E totalizo lá embaixo. Então, vejam só, o xi ao quadrado, o total, ou seja, a somatória do xi quadrado é 20.293. Aí fica fácil de eu trabalhar na fórmula, com essa tabela. Como n igual a 7, eu jogo na nossa formulinha. Veja que o 20.293 é a somatória do xi quadrado, dividido por 7, menos o 371, que é a somatória do xi, não do xi elevado ao quadrado, dividido por 7, e esse resultado eu elevo ao quadrado. Fazendo as contas, eu tenho que o S é igual a 9,486. Ou arredondo para 9,49. Sem intervalos de classe. Como nesse caso temos a presença das frequências, devemos levar em consideração os resultados. Então vamos ver como fazemos com dados agrupados sem intervalos de classe. Veja que aparece o FI agora. Vamos considerar a seguinte distribuição. Veja só, eu tenho o xi e tenho a frequência. Então, o 0 aparece 2 vezes, o 1 6 vezes, o 2 12 vezes, o 3 7 vezes e o 4 3 vezes. O modo mais prático para se obter o desvio padrão é abrir na tabela uma coluna para os produtos FI xi e outra para FI xi quadrado. Lembrando que para obter FI xi quadrado, eu multiplico o FI xi pelo seu respectivo xi. Vamos ver como é que fica. Vejam só, na coluna do xi e FI, repetir os nossos dados. FI xi, multipliquei o FI pelo xi. Então, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 12, 24, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 3, 12. E o FI xi quadrado, eu peguei a coluna anterior, FI xi, e multipliquei novamente por xi. Então, na primeira linha, 0 vezes 0, na segunda, 6 vezes 1, na seguinte, 24 vezes 2, 21 vezes 3, 12 vezes 4, obtendo os resultados aqui na última coluna. Na última linha, eu faço a somatória de todos esses valores. Muito bem, agora com esses valores é só substituir na fórmula. E obtenho, então, um desvio padrão de 1,044. Ou seja, arredondando para duas casas decimais, 1,04. Se eu tenho dados agrupados, na distribuição de estaturas que nós vimos na aula anterior, vamos abrir as colunas para xi ponto médio, para fi xi e para f de xi quadrado. Então, o que acontece? Veja só. O meu xi passa a ser o ponto médio da classe. Ou seja, primeira classe, o que é? 150 e 154. Qual é a média? 152. Então, este vai ser o nosso xi. Na segunda, 154 e 158. Qual é a média? 156. Pronto. Agora nós fazemos igualzinho os demais. Substituindo na fórmula, eu tenho que o meu desvio padrão é 5,567. Ou seja, arredondando para duas casas decimais, 5,57. Coeficiente de variação.
O desvio padrão por si só não nos diz muita coisa. Assim, um desvio padrão de 2 unidades pode ser considerado pequeno para uma série de valores cujo valor médio é 200. No entanto, se a média for igual a 20, o mesmo não pode ser dito. Além disso, o fato de o desvio padrão ser expresso na mesma unidade dos dados limita o seu emprego quando desejamos comparar 2 ou mais séries de valores relativamente à sua dispersão ou variabilidade quando expressos em unidades diferentes. Então, o coeficiente de variação nos dá uma medida mais precisa, uma ideia mais precisa de como está a variação, de maneira que eu possa comparar 2 distribuições. O coeficiente de variação é muito simples de calcular. Eu pego para cada conjunto de valores, nós já calculamos o desvio padrão e a média. Eu faço o desvio padrão, divido pela média e multiplico por 100 para obter o coeficiente de variação em porcentagem. Então, eu tenho aqui x barra 161, o coeficiente de variação é S dividido por x barra. Se eu tenho S, que é meu desvio padrão, 5,57, então eu tenho o quê? Um coeficiente de variação, 5,57, dividido por 161 vezes 100. Fazendo as contas, eu tenho 3,459. Ou seja, 3,5%. Vemos que é uma variação que podemos considerar bastante aceitável. Uma variação dos dados em relação à média de 3,5%.